SBT News no Digitalks 2023, agora para falar com você que, se por acaso ainda tem dúvida sobre a expansão, a oportunidade desse negócio, o Denner, que a gente não precisa saber a idade, nem perguntei, de verdade, mas a gente sabe que ele é jovem, tem uma empresa já há 11 anos e que inclusive já tem quase 4.000 colaboradores em quantas franquias? 260. Denner Lippert, aqui com vocês, ele que é CEO da V4. Bem-vindo. Pablo, privilégio, obrigado pela oportunidade. É sempre uma honra poder ajudar a honrar e impulsionar os empreendedores de todo o Brasil aí, então obrigado pelo convite. Denner, acredito que tu tenha muitos concorrentes pelo Brasil, né? Quando a gente fala em marketing digital, estratégias para crescer digitalmente. Mas por que a tua empresa, tu acredita que em 11 anos escalou tão rápido? Eu acho que a maior parte dos negócios, Pablo, eles são lifestyle business e não hardcore business, ou seja, eles fazem um negócio para se darem um emprego e não para fazer um negócio gigante, independente do indivíduo que começou aquele negócio. E a minha ambição sempre foi ir além de me dar um emprego, sabe? Aquele caminho do empreendedor. Eu também queria ser um empreendedor, mas eu queria fazer um negócio que fosse perpetuar além da minha existência, um negócio que fosse andar, fosse um ativo no mercado valorizado. Então eu coloquei essa ambição no centro da construção desse negócio. E aí, isso que eu chamo de hardcore business, fazer um negócio extremamente profissional. E todos os demais concorrentes, na sua grande maioria, optaram por ficar onde eles estavam. Né? Vou fazer um negocinho, conquistam os clientes, ganho um dinheirinho e tá tudo certo. Eu optei por um caminho um pouco mais agressivo, vamos dizer assim. Pois é, porque eles podem então ter uma carteira ali enxuta, que consegue pagar bem os colaboradores e tudo mais, né? Até crescer, viver bem. Isso. Mas você quis que isso se expandisse. Mas mesmo assim, o mercado ele é voraz, né? Quando é que você percebeu que inclusive dava para expandir isso, tirando, diríamos, debaixo da sua asa, Sim. né? Colocando como franquias, Sim. olhando de longe. Legal. Então, nos meus estudos sobre escala, que é o tópico que eu acabei me aprofundando, até se tu for para conceitos de economia, desde Adam Smith, no livro Riquezas das Nações, e tu vai pesquisar modelos de escala que funcionam bem até em países, normalmente são modelos descentralizados, modelos que têm altos índices de liberdade econômica, né? Se tu pegar os índices de países com maior índice de liberdade econômica versus o PIB per capita, sempre tem uma correlação muito forte, né? Os países mais livres economicamente, está lá Austrália, Japão, Estados Unidos é o 13º, nem está no top 10. E eles são sempre os países com maior renda per capita. Então, segundo a própria teoria, a descentralização ela está diretamente ligada com a geração de riqueza. Então eu sempre tentei trazer isso para a minha gestão. Como é que eu posso trazer uma gestão mais libertária, dando mais liberdade para as pessoas poderem empreender comigo? Então o modelo de franquia fez todo sentido. Eu vi, o modelo de franquia é um jeito de eu juntar um monte de outros empreendedores com tanta ambição quanto e permitir que eles me ajudem a construir esse projeto que é independente de mim. Isso é muito mais poderoso do que eu poderia fazer no modelo centralizado. Mas já que a gente está falando de marketing, tu mesmo não tem receio desses escritórios descentralizados não fazerem jus à marca que tu criou? Sim, isso acontece como qualquer negócio que tem escala. Se for pegar a Apple, ninguém tem dúvida de que a Apple é um sinônimo de qualidade e escala. A Apple, se eu não me engano, tem 150 mil reclamações no Reclame Aqui e ela é não recomendada segundo o Reclame Aqui. E é a Apple. Então, não quer dizer que ela é pior do que eu, por ter mais reclamações. Ela é maior do que eu. Então, a escala, naturalmente, 1% de problema é muito no caso deles. Então, isso é a natureza de um modelo descentralizado. Só que o benefício é maior que o malefício. Apesar desses problemas, a gente consegue corrigir eles e fazer o trabalho melhor. Porque qualquer empresa vai ter problema. Só que com a robustez que a gente tem hoje, a gente consegue corrigir eles de uma maneira que nenhum concorrente poderia. Então, se eu tiver um problema absurdo e eu quiser devolver, ressarcir, indenizar o meu cliente, eu tenho como fazer financeiramente. Esse mesmo problema poderia ter acontecido se eu continuasse pequeno, porque eu ia ter 10 colaboradores, 20 colaboradores, ia acontecer anyway. Mas eu não teria talvez o capital para indenizar, ou seja, os recursos são muito limitados. Então, o benefício da escala é maior do que o malefício, mesmo que os malefícios também existam. Então imagino que o teu produto,
porque vou fazer uma comparação aqui quase chula, tá? Franquia de um fast food. Pode ser mais fácil eu escalonar, porque o sanduíche é igual aqui e na Índia. Isso. Agora, a estratégia de marketing. Então, ela começa de uma maneira padronizada, tu tem pacotes ali, e aí depois, então, é que ela vai se personalizando. Então, a gente só começou a franquear, Pablo, após a gente ter mais de 5 anos de empresa. Nos primeiros 5 anos, a gente tentou encontrar qual que era o padrão, qual que era a receita desse fast food. Tanto que eu publiquei um livro, se chama Cientista do Marketing Digital, que é sobre o resultado desse trabalho, de qual que é o padrão, que é parte que eu apresentei hoje aqui no evento. Então, todo franqueado, ele é integrado, formado nesse padrão. Então, ele sempre vai pegar o cliente e tentar adaptar, mas dentro de um padrão, que já está presente no Cientista do Marketing, na nossa tese. E aí o trabalho dele é adaptar. É semelhante a um agente bancário. Tu chega lá no banco e tu quer investir. Tem toda uma tese que a pessoa foi lá, obrigatoriamente, por lei, ela teve que certificar. A gente criou a nossa certificadora. O que é um cientista do marketing? O que é um assessor de marketing? A gente criou isso da mesma maneira que tu tem os órgãos reguladores do sistema bancário, que não existe para marketing, mas a gente criou o nosso próprio. Certo. E aí o agente bancário, o gerente que te atende, ou numa corretora, ele vai adaptar na tua realidade. Então, cada cliente de um banco é uma realidade. Cada cliente de uma emissora que vai comprar publicidade é uma realidade, mas tu tem onde ele consegue se mexer. A gente criou essas proteções, onde ele consegue se mexer. E o nosso assessor, da mesma maneira que um agente do SBT vai vender publicidade, vai adaptar dentro das possibilidades. Certo. É isso. Precursor em vários sentidos. Vários. Parabéns, então um bom evento para você. Obrigado. Tamo junto. A gente se vê aqui no Digitalks. Esse é o SBT News.